Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E bom, este vídeo não vai ter muita edição, vai ser apenas eu aqui conversando um pouco com vocês, porque vocês sabem que eu decidi cobrir o caso Vitória nos últimos dias para vocês, para trazer tudo o que era fato, tentar trazer tudo na linha do tempo, conforme eu sempre faço para vocês aqui no canal. Porém, este caso em específico, como vocês todos estão acompanhando, além de ter tomado proporções gigantescas pelo país inteiro, pela tamanha crueldade que foi cometido esse crime, também está tendo muita confusão na mídia com informações que vêm de dentro da polícia. Então, eu vou fazer este último vídeo para avisar para vocês que eu vou esperar um tempo para trazer atualizações sobre este caso. Então, eu não vou mais trazer notícias diárias aqui, porque está tendo muita informação desencontrada. Então, eu não quero trazer informações aqui para vocês que vão ser desmentidas em um segundo momento. Então, eu vou esperar um pouco para elucidar este crime, para que a polícia tenha tempo de elucidar este crime, para então trazer para vocês em formato de caso comentado. Claro que todo o trabalho que eu faço aqui de pesquisa, eu pesquiso em diversas fontes, eu vejo exatamente se a informação veio de dentro da polícia, se foi o delegado responsável pelo caso que trouxe a informação, se é uma especulação. Eu sempre faço essa pesquisa para trazer os casos aqui para vocês, até por isso que às vezes eu demoro um pouco para trazer o vídeo para vocês, porque o trabalho de pesquisa ele é bastante extenso. Mas mesmo assim, mesmo fazendo todo esse trabalho de pesquisa, a gente tem visto informações desencontradas, a polícia negando informações que foram dadas pela própria investigação, o próprio delegado desmentiu uma informação que veio de dentro da investigação. Então nós vemos que realmente tem muita informação que está sendo publicada sem averiguação pelos próprios policiais, às vezes apenas suposições estão sendo expostas como se fossem fatos, como por exemplo, foi noticiado na Globo pela Patrícia Poeta que o Daniel tinha sido o executor do crime contra a Vitória. Depois, em um segundo momento, a gente fica sabendo que a justiça sequer aceitou o pedido de prisão preventiva do Daniel porque não havia provas o suficiente contra ele. Hoje ele é um suspeito do crime, porém ainda não foi elucidado o crime para que saia uma notícia desse tipo. Essa informação chegou até a Patrícia Poeta, nós não sabemos como, mas isso foi replicado em diversos outros portais, então pode ter vindo de dentro da investigação, nós não sabemos, e pode ter sido mais uma informação aí que a investigação jogou na mídia e depois negou. Ele ainda não é considerado como o criminoso, ele é apenas um suspeito. Então vamos tomar um pouco mais de cuidado com este caso que está acontecendo, esse fenômeno aí de muitas informações desencontradas, para evitar erros aqui em um caso tão sério envolvendo uma família que já está sofrendo muito com a morte da Vitória. Também respeitar a memória da Vitória aqui, que era uma menina de 17 anos, tinha uma vida inteira pela frente e infelizmente teve a vida interrompida por um ato extremamente cruel. Então, em respeito a tudo isso, também em respeito a vocês que me assistem, eu vou esperar um pouquinho, né? Colocar aqui a bola no chão, esperar a investigação, colocar a bola no chão, a mídia como um todo, para então trazer novidades, fatos concretos aqui para vocês, tá? Para que eu não tenha que ficar vindo aqui sempre trazendo correções de informações que foram divulgadas de forma errada. Agora, sobre o caso Vitória, é o seguinte, de fato, a polícia precisa fazer uma investigação de forma sigilosa, isso não foi feito no caso Vitória, até para garantir a segurança dos investigados, porque nem todos que são investigados são criminosos. E em um primeiro momento, a polícia realmente abre diversas linhas de investigação e vai trabalhando aí por eliminação. As que fazem menos sentido, as que têm menos provas, ficam para trás, enquanto as que têm mais provas contundentes vão sendo colocadas como as linhas principais de investigação. As pessoas próximas da vítima geralmente são as primeiras pessoas investigadas, até porque em um crime como esse da Vitória, que até agora tem sido caracterizado como um crime passional, é cometido por pessoas próximas, que têm algum sentimento ruim pela vítima. Então sim, a polícia chegou a colocar o pai da Vitória em uma averiguação da polícia. Então ele entrou como uma pessoa a ser averiguada na investigação, porém ontem informações que saíram de dentro da delegacia de Cajamar alegaram que este homem era um dos suspeitos do crime. Essa informação que não é verdadeira, porque ele não é considerado e nunca foi considerado um suspeito, e sim um averiguado, saiu de dentro da investigação e foi replicado em todos os portais.
Ou seja, veio de uma fonte supostamente oficial. E claro, pessoal, que os portais de notícias replicaram o que havia sido alegado de dentro da investigação. O fato, pessoal, é que sim, ele chegou a ser averiguado pela investigação, mas logo ele foi retirado aí da lista de investigação. Então, retiraram ele, não tem nenhuma possibilidade dele ter algum envolvimento neste crime. Inclusive, para o Cabrini, o advogado dele fala que de fato chegou a ser confirmado que ele estava sendo investigado e que ele iria confirmar essa informação com o delegado. Então, de fato, não há nenhuma prova que relacione qualquer parente da Vitória com este caso. Outra coisa, conforme eu falei para vocês, muita informação errada foi publicada em um primeiro momento neste caso. Mas isso se deu principalmente porque a fonte oficial, a investigação, divulgou informações precoces. E muitas delas acabaram sendo desmentidas pela própria investigação. Eu vou falar algumas delas aqui para vocês. A informação de que o Gustavo Vinícius namorou com a Vitória por aproximadamente 4 meses acabou sendo divulgada em uma reportagem no SBT News e foi alegado também que eles haviam terminado um mês antes do desaparecimento dela. Porém, o advogado do Gustavo afirmou que o seu cliente era apenas um ficante da Vitória, negando a existência de um namoro formal entre eles, e ele também deu uma entrevista alegando exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Mas claro que o Gustavo Vinícius, em uma posição de suspeito, pode estar mentindo em relação a isso. Mas essa informação ainda não é confirmada, nós não sabemos qual é a natureza do relacionamento dos dois, se eles eram apenas ficantes ou se eram namorados. Segundo o Gustavo, eram apenas ficantes. Ele também tem um álibi para o dia do crime, ele alega que falou com a Vitória pelo WhatsApp naquela noite, quando ela pediu uma carona para ele, mas que ele desconversou e depois ele foi se encontrar com uma mulher com quem ele estava se relacionando, então ele teria passado a noite na casa dessa mulher. Na entrevista que ele também deu ao Domingo Espetacular, novamente ele negou que fosse namorado da Vitória, afirmando que eles haviam ficado juntos apenas 2 vezes e que não ficavam desde outubro do ano passado. Também falaram de muitos carros envolvidos neste caso, muitos carros apreendidos, mas a principal alegação aqui é que o Gustavo Vinícius estava com o carro do Michael, com o carro do vizinho dele, que é aquele Toyota Corolla prata. Pelo que eu pesquisei, essa informação ainda não foi confirmada e também entra em contradição com o álibi do Gustavo. Ele alega que não estava de carro na noite dos fatos, que estava a pé. Mas, segundo o delegado, eles puxaram através do sinal do celular quem estaria na mesma localização que a Vitória no momento dos fatos. E foi confirmado pelo sinal do celular que o Gustavo estava pela região. Segundo o delegado, em uma primeira conversa com os policiais, o Gustavo disse que faziam 4 meses que não conversava com a Vitória, mas quando ele foi confrontado com esse laudo de que ele estava perto dela na noite dos fatos, ele mudou a versão e falou que estava na casa da sua ficante, próxima da casa da Vitória. Agora, pessoal, 3 pessoas são as principais suspeitas deste crime e 18 já foram ouvidas pela polícia. E esse caso também acabou sendo transferido da delegacia de Cajamar para o Departamento de Polícia Judiciária da Macro em São Paulo, que é mais conhecida também como DEMACRO. E agora está sendo comandada pelo diretor Luiz Carlos do Carmo, que assumiu a investigação ontem, no dia 10 de março. E fica muito claro aqui, pessoal, que a delegacia de Cajamar não estava conseguindo lidar com essa investigação. Conforme eu falei para vocês, estavam divulgando muitos detalhes da investigação na mídia, estavam deixando repórteres participarem ativamente da perícia. Então, com todos esses problemas na investigação, retiraram a investigação das mãos da delegacia de Cajamar e de Franco da Rocha e transferiram para a DEMACRO. Segundo ainda o delegado, que hoje é responsável pelo caso, as investigações em andamento tentam identificar o cativeiro onde a Vitória foi mantida. Aparentemente, eles encontraram um cativeiro, mas está sendo confirmado se foi lá mesmo que a Vitória foi mantida. E a polícia ainda aguarda os resultados de exames toxicológicos e de patologia das vísceras da vítima, para determinar se a Vitória foi abusada na noite dos fatos, ou então depois que foi sequestrada. Um exame de cronologia da morte também foi realizado para determinar quanto tempo a Vitória permaneceu no cativeiro e em que momento exato ela faleceu, então vamos aguardar esses resultados. Um dos suspeitos de participação do crime é o Michael Antônio Salles dos Santos. Ele está preso temporariamente por 30 dias e a polícia encontrou vestígios de sangue no porta-malas do seu carro, aquele Toyota Corolla prata, que teria sido usado supostamente no crime.
Um laudo previsto para sair em até 30 dias vai indicar se esse sangue pertence ou não à Vitória. Então vamos aguardar novamente para que esses exames saiam. Outras duas pessoas também são investigadas, que é o próprio Gustavo Vinícius e o Daniel Lucas Pereira. A polícia realizou o rastreamento dos sinais dos celulares da Vitória e também dos suspeitos, e uma antena registrou sinais do celular da Vitória e do Gustavo perto do horário em que ela desceu do ônibus. Então eles estavam próximos naquele momento, segundo esse laudo aí dos sinais dos celulares. E o Daniel está como suspeito e ele fez diversas gravações do trajeto entre o ponto de ônibus e a casa da Vitória. Essas filmagens foram encontradas no celular dele pela Polícia Civil de São Paulo e, além disso, ele esteve presente no enterro da Vitória e também acompanhou algumas diligências da investigação. O Daniel, se vocês bem se lembram, foi apontado como um suposto amante aí do Gustavo, porém essa informação ainda não está confirmada. O Daniel, o Michael e o Gustavo são amigos, supostamente, de acordo com as notícias que eu peguei até agora, e o delegado Luiz Carlos do Carmo informou ainda que os celulares deles foram apreendidos e passarão por perícia nesta semana. Peritos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo indicam que a Vitória teve a vida tirada por um objeto cortante e que ela levou 3 golpes pelo seu corpo. Além disso, ela apresentava sinais de... E a análise do corpo dela apontou cortes de faca no tórax, no pescoço e no seu rosto. E essa informação foi dada no portal G1. A polícia também aguarda os resultados dos exames de DNA de 2 fios de cabelo que foram encontrados no carro do Michael. E esses exames irão determinar se pertence à Vitória. O Michael foi preso após inconsistências em seu depoimento, porque ele alegou que na noite do desaparecimento da Vitória ele estava em casa com a sua esposa, mas ela negou essa informação para os policiais. Ela disse que havia dormido na casa da sua mãe na noite dos fatos e, quando ele foi pego nessa mentira, ele foi preso. Além disso, testemunhas teriam identificado movimentações suspeitas que ligam o Michael ao dia dos fatos. Essa testemunha alega que viu o carro de um dos suspeitos parado próximo ao ponto de ônibus onde a Vitória desceu e que tinha uma pessoa encapuzada dentro do carro. E tem mais, os vizinhos do Michael notaram movimentações estranhas dentro da casa dele na noite dos fatos. É alegado que tinha 3 pessoas ali dentro conversando alto, quase como se estivessem discutindo, e que isso não era comum ali na casa dele. Em entrevista ao Domingo Espetacular, o pai da Vitória disse que acredita que quem cometeu o crime é alguém conhecido da família ou da própria Vitória, porque ele acha muita coincidência tudo ter acontecido justamente no dia em que o seu carro quebrou. Então, para ele, a pessoa conhecia a rotina da Vitória, sabia que naquele dia ela voltaria a pé e teria aproveitado essa oportunidade para cometer essa crueldade contra ela. Bom, pessoal, essas são as informações que temos até agora. Conforme eu falei para vocês, esse será o último vídeo diário do caso Vitória. Eu vou trazer novamente para vocês, com certeza, o desfecho desse caso, porém, quando ele ocorrer. Tá? Vamos aguardar novas informações. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.